bem? Tudo Tudo bem, e bem? você? Que Nossa, honra. Oi? muito grato de estar participando dessa tua live. Ai, não, é uma honra, né? Eu acho que a gente trazer as nossas conversas, os nossos papos, porque eu e o Gui, a gente tem algumas horas aí de conversa, gente, na pandemia e sempre uma troca muito rica, né, Gui? Sempre a gente sai um pouco mais sábio depois, né? Sim, uma troca muito rica. E foi de onde surgiu a sugestão da gente, né, vir com esse tema dos ataques espirituais, que é um tema que a galera gosta tanto, principalmente os estudiosos aí de várias linhas espiritualistas, né? É um tema também que chega até a ser um pouco polêmico, controverso. Então a gente pensou em vir hoje realmente para trazer um pouco da nossa visão, pessoal, desconstruir também, né, algumas mistificações e colocar um pouco da nossa experiência. E Gui, se apresenta para quem não te conhece, porque a live vai ficar salva, então vão entrar pessoas e a galera que não te conhece, fala um pouquinho de você e da experiência que você tem com esse assunto, que é ampla, né? É, meu nome é Guilherme Azevedo, né? Eu sou mago e terapeuta. E é engraçado porque hoje, né, eu atendi 5 pessoas ao longo do dia e todas elas foi questão de limpeza espiritual. Nada estava combinado, né? Em cima da hora que eu tenho eu sei o que eu vou trabalhar, né? Então parece que eu fui preparado para esse momento de hoje aqui, né? Trazer Ai, o campo, assim, foi muito engraçado, assim. Mas, enfim, eu sou um rapaz que, ao longo da minha vida, muito antes de ancorar e assumir a magia como profissão, né, eu passei por muitas batalhas na história do autoconhecimento. Então, acabou que depois de um tempo eu fui descobrindo que tudo aquilo era preparo, né? É o que eu faço hoje, que está muito envolvido com essa questão de limpeza espiritual, tomada de consciência em relação a poder próprio, enfim. Mas é isso, acho que parece nesse que é sentido. sempre, parece que é sempre uma preparação, né, Gui? Porque eu Sim. tenho a impressão de que as minhas experiências também me trouxeram para um lugar e ainda me trazem, né? Porque cada experiência é complicada às vezes, né? Difícil Sim. assim de lidar, a gente tem que realmente sempre ir trabalhando e aprendendo, ressignificando para trazer mais clareza, mais conhecimento, né? Autoconhecimento, consequentemente, resolução e qualidade de vida. Porque quando a gente consegue resolver os nossos problemas e quando a gente entende muito daquilo que nos afeta, a gente traz luz e consciência para esses aspectos e consegue lidar melhor, administrar, aceitar, né? A gente precisa entender que tudo, absolutamente tudo que a gente encontra na vida, todos os desafios, todos os ataques, tudo que a gente interpreta como ataque, né? Absolutamente tudo vem para nos empoderar. Invariavelmente, ninguém pode escapar da lei divina. E a lei divina é uma série de circuitos e comandos que estão direcionando todos os seres para divinização. Então, assim, ou a gente vai pelo caminho da dor, ou a gente vai pelo caminho do amor, ou a gente oscila entre a dor e o amor, mas invariavelmente todo mundo vai ter que se divinizar em algum momento. E tudo vem para te fortalecer, né? Tudo vem para fazer você se tornar um espírito parrudo, de uma forma ou de outra, né? Então, à Isso medida é, que você aceita isso, você sim. para de querer brigar com o mundo e aceita o desafio e fala, nossa, se eu tô recebendo um ataque, e toda a minha proteção espiritual, toda a egrégora que me acompanha aceita que eu esteja sofrendo esse, entre aspas, esse ataque, isso na verdade é uma validação divina falando para mim assim, você é capaz de vencer isso. Você é maior do que isso. Vai lá, enfrenta esse negócio e cresce.
se expande, se torna um espírito mais forte do que era antes. Sim, é muito interessante. Eu acredito que é sempre instrutivo. E, assim, eu acho que dá para trazer mais, né? Porque a gente sabe que os buracos são mais embaixo, né, Gui? Em várias situações, mas sempre para o nosso aprendizado, né? Até porque em situações que a gente pode considerar kármicas, os nossos próprios guardiões, eles abrem, eles não vão interferir, né, na lei de causa e efeito para situações que, embora pareçam que são, né, vamos falar, para quem tem uma sensibilidade maior, sabe o quanto, no físico, o quanto pode ser complicada uma situação de uma obsessão ou de um ataque. Mas a gente entende que, independente de onde veio, independente da natureza, é algo que sempre vai nos ensinar alguma coisa, né, Gui? Sim, E assim, geralmente nós, muitas vezes, manifestamos esses ataques também, né? Muitas vezes a nossa vibração, aquilo que a gente está emanando, né? Quando não estamos falando de karma, de dívidas espirituais, digamos assim, de outras encarnações, de coisas que nós trazemos, né? Os médiuns daquele jeito, né? A gente sempre aprende. E dentro da sua experiência, Gui, que a gente já conversou bastante, assim, o que você acha de quando você começou, por exemplo, a receber os ataques, como que foi a sua mudança de mentalidade para que você aceitasse isso sem ficar com ódio de todo mundo e de tudo? Porque é uma coisa, assim, complicada no início, né? Uhum. Olha, há muitos anos atrás, eu quebrei o joelho num ataque espiritual. Eu tava num ritual, né? Eu participo de rituais e tal. Eu estava fazendo a guarda de um ritual e houve um ataque generalizado e que tinha uma entidade muito forte atacando, principalmente as mulheres. Assim. E eu estava fazendo a limpeza espiritual dessas mulheres, em geral. E ao ponto de algumas pessoas eu tive que segurar o braço com força para que essa entidade não quebrasse o braço dessas pessoas. Né? E aí, em determinado momento, eu senti medo. E nessa que eu senti medo, eu já tinha o joelho meio fraco, e eu senti uma pancada no meu joelho, meu joelho caiu no chão na hora, meu joelho saiu do lugar. Nossa, né? caraca. Medo. Senti medo. E aí veio esse ataque. Só que ao longo do processo de cura, eu fui percebendo que ter quebrado o joelho foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque eu comecei a ver que eu estava necessitando parar um pouco e ressignificar a minha relação de orgulho, inclusive com o feminino, que é o meu joelho esquerdo, né, que está relacionado com o feminino. Isso tem muitos anos. Então, na verdade, aquele ataque foi uma bênção. Porque depois disso que eu comecei a estudar e me relacionar de uma maneira muito mais profunda com as minhas questões com o feminino e minhas questões com o orgulho. Né? Eu percebi no mesmo local, no mesmo local que eu fazia rituais, em que eu quebrei o joelho, foi um local que eu também coloquei meu joelho no lugar milagrosamente. Eu entrei num ritual de muleta e saí correndo dançando. Nossa, por causa do aprendizado, assim. Então, assim, o que eu vejo é assim, toda a minha experiência mostrou que todos os ataques que eu recebi foram para o meu bem maior. Mas estava num bem acima daquilo que eu não era capaz de conceber antes. Que o meu orgulho não era capaz de conceber. Que o meu orgulho não aceitava. Isso é muito importante entender. Você até falou aí há pouco tempo atrás que às vezes os guias abrem, né? As portas. A minha experiência mostra que às vezes os guias te atacam, né? Às vezes os guias falam assim:
esse moleque está tão rebelde, está tão negligente, eu vou dar uma atacada nele para que a B se endireitar novamente, para ele se disciplinar e parar de ser negligente com a própria evolução. Sim, muitos médiums, né? Inclusive, fora do exercício da mediunidade, dependendo do acordo, isso começa a ficar incômodo. Eu acredito que foi o meu caso, tá? Porque o meu processo, igual a gente já conversou, e algumas pessoas até que estão assistindo a live sabem, foi um processo bem severo, porque eu tive que sair de um lugar, eu estava em um lugar completamente desconexo com o meu propósito. E por onde eu estava sendo conduzida, eu estava me conduzindo junto, né, entrando naquela também de ser um produto do meio, eu estava indo por um caminho muito diferente daquilo que eu estou fazendo agora, por exemplo, do que a gente vivencia, né? De trabalhar com a cura, de tentar dar a nossa contribuição, espalhar um pouco de luz dentro das nossas possibilidades para o mundo, acender realmente algumas luzes. Eu estava indo por um caminho em que isso não ia ser possível. Então chegou um ponto e esse processo foi agravado por atitudes minhas. Então, assim, o processo já ia ser intenso. Eu fiz algumas coisas que pioraram um pouco a situação, tá, gente? Uma coisa complicada. E foi uma manifestação de karma. Foi realmente como se tivesse abrido um portal. Vieram falanges astrais, me deixaram de cama. Quem conhece a minha história sabe que foi tenso. Só que o que aconteceu? Em paralelo com isso, eu tive apoio incondicional dos mentores de luz o tempo inteiro. Não deixaram com que eu morresse, tá, gente? Porque a coisa é séria, vocês não estão entendendo. Então, assim, ao mesmo tempo que às vezes a gente precisa, hoje eu ressignifiquei tudo isso e eu entendo essa vivência minha e esse processo como algo muito importante, porque foi algo que me trouxe para um lugar em que eu consigo me reconhecer como ser humano, como indivíduo, e digamos que foi através dos ataques, né? Porque processo caótico, através dos ataques eu fui obrigada a estudar, a me trabalhar, entrei em um processo de autoconhecimento profundo. Então eu concordo, apesar de passar por situações, ainda passo, tá? Então eu ainda preciso administrar, né, situações desconfortáveis, mas isso é muito importante para que a gente evolua, de fato. Se a gente recebe ataque, é porque se a gente recebe e interpreta aquilo como ataque, pensar assim também, né? Que existem essa questão de interpretação. Sim. É porque a gente ainda tem lição para tomar com aquela coisa, né? Tipo, se você recebe um ataque, é porque você tem ressonância com aquela frequência, no sentido de que não necessariamente você está sendo um espelho diretamente daquilo, mas com certeza você tem coisa para aprender. A lição que aquele ataque, que aquele contexto tem para te dar, faz parte das lições que estão para despertar e serem sustentadas pelo seu ser, né? É muito importante entender isso. É claro que existe o desequilíbrio, não é uma coisa só focado na gente, né? Existe o desequilíbrio de outros seres querendo atacar a gente e vice-versa, né? E é importante a gente entender que não tem essa de ataque espiritual só, é ataque energético, porque o ataque vem do espírito e nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos que estamos habitando um corpo físico. Então a gente recebe ataque de gente encarnada e gente desencarnada e ataque de seres que não são gente. Isso. Tem muito mais coisa nesse contexto, né? Tem muito mais coisas, né, Gui? E foi até o que eu tinha pontuado para a gente trazer. A questão do que muita gente pensa.
por exemplo, médiums, né? Porque tem muita gente que tem a sensibilidade muito aguçada e não estuda. A ignorância, Sim. gente, é fatal, tá? Nesse caso, ela é fatal, porque você Sim. vai começar a fazer interpretação. A gente que muitas vezes sabe um pouquinho, estuda, a gente já corre ali, às vezes erra, às vezes viaja na maionese. Quem não estuda é fatal, porque muitas vezes a pessoa sente algo e ela fala assim, isso é de um ser extrafísico, isso é um ataque espiritual. E não, muitas vezes aquilo é um ataque psíquico de outra pessoa encarnada. Então, até dentro do assunto obsessão, um dos piores tipos de obsessão é justamente, gente, de encarnado para encarnado. E tem vários níveis de ataque, né, psíquico, né, Gui? Porque, inclusive, existem possibilidades, eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, de manipulação de energia e de seres espirituais para que essas situações muitas vezes sejam instaladas, né? E é onde Sim. as pessoas precisam de ajuda. E aí que entram os magos, os macumbeiros, entendeu? Os terapeutas, aí que entra uma outra galera que vem para ajudar quando existe uma situação manipulada que foge do controle e que muito, como a gente sabe que realmente o buraco é mais embaixo e chega a situações em que nós precisamos prestar ajuda e, inclusive, em certo ponto, em certo nível da vida, já precisamos também, desculpa, de ajuda. Sim. Inclusive, uma das coisas que se você me perguntar assim, qual é a melhor defesa? Né? Qual é a melhor defesa para ataques espirituais, energéticos? Eu acho que a melhor defesa, ela não é a defesa, ela é a prevenção, né? Sim. E a melhor prevenção se chama autoconhecimento. Por quê? Porque todo ataque que penetra em você, penetra por alguma abertura que você deu, por alguma penalidade. Existe sempre um cavalo de Troia. Né? Eu sempre dou o exemplo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis passou a vida andando descalço, perambulando, mendigando e cuidando, às vezes, até de leprosos. Numa época em que, se você chegasse no mesmo ambiente do leproso, você pegava lepra. Só quem cuidava de leproso era leproso. Mas ele morreu nas cruzadas, na guerra. Ele não morreu de lepra. Sabe? Por que, que a energia da lepra, a energia da doença, da peste, não penetrou nele? Porque a lição que a doença tem para trazer não ressoava com aquele espírito. Ele já tinha autoconhecimento suficiente para não ter conivência nenhuma com aquela degradação da carne, que é o que aquela doença tinha para trazer e que é cheio de obsessor naquela doença. Sim. Né? Entende? Então, assim, você só recebe o ataque, você só recebe a influência daquela investida se você ainda não aprendeu e ainda não assimilou, não integrou no seu ser a lição que aquela energia da investida tem para te dar. Né? Então, o autoconhecimento, é importante entender sobre mediunidade, muito importante. Com certeza. Tem muita gente que vê, escuta, mas não tem discernimento. E não. Aí é muito fácil para um espírito de luz, um espírito, vamos pensar assim, um espírito desequilibrado, um obsessor, se fantasiar de anjinho e vir te dar dicas. Né? Sim. É muito fácil. E isso é tão fácil quando a gente troca de roupa. Sim. Né? Totalmente. E é muito fácil, exatamente, é muito fácil confundir um guardião, um ser guardião com um demônio, porque você tem medo das coisas. Pode falar. E aí tem que, na verdade, a gente tem que entender sobre a mediunidade, como é que funciona a mediunidade, mas principalmente desenvolver discernimento. Uhum. Né? Puro discernimento, assim, para poder entender o que aquela energia está querendo trazer para você, o que aquela situação está querendo trazer para você. Né? Isso e aí, assim... desculpa. Quer falar? Pode falar. Não, é só porque me veio quando você disse, e tem uma verdade muito grande nisso,
uma situação que aconteceu comigo, gente, veja a gravidade disso. E assim, hoje é uma comédia, né? Porque a gente tem, eu acho até engraçado, mas é muito sério. Porque quando a minha mediunidade aflorou, resolveu aflorar muito, que eu fui dormir de um jeito, acordei totalmente de outro. A ignorância prevalecia, eu ainda não tinha estudado, sabe? Não conhecia nada, de repente. Foi um processo, assim, diferente, né? Da maioria. Veio um espírito, né? E, na verdade, Gui, ele nem tinha mais forma perispiritual. Ele, assim, ó, aparentemente, ele era uma bola de luz, como se fosse realmente um átomo. Quem tem clarividência, que já viu um espírito fora, em uma mais sutil, sabe o que é isso. E esse espírito se apresentou para mim dessa forma, falando que era um guia, me dando várias instruções que eu segui à risca. Eu fiquei um mês vendo essa entidade e fazendo aquilo que ela me pedia para fazer. E de repente eu percebi que eu comecei a entrar em um processo histérico por causa das intuições que eu estava recebendo desse guia. E eu percebi que se tratava de um espírito zombeteiro, sabe? Que na verdade estava me dando uma trollada gigantesca, justamente porque quando o obsessor ele percebe, ele entende, né? Porque tá tudo ali registrado na gente, né? Que a pessoa não tem conhecimento, é muito fácil para ele se aproximar e intuir coisas que não são verdadeiras, que vão causar um estrago. Exatamente isso que você falou. E logo de cara, a primeira experiência que eu tive, e eu, assim, ó, na época eu fiquei, nossa, porque um guia está se apresentando para mim, falando absurdos. E, gente, não tinha nada a ver. Eu tava em uma ressonância péssima. E aquilo se aproximou, sabe, trazendo uma lição para mim de cara, de que eu não poderia confiar, que eu teria que estudar para depois pensar em falar alguma coisa e pensar alguma coisa. Sim, esses são os espíritos que a gente chama de plasmadores. Eles plasmam uma forma angélica, linda, maravilhosa. E uma das áreas onde eles mais atuam é no enaltecimento dos médiuns. No ego. Então, assim, no ego. Então, assim, a gente vê muito isso, assim, tipo, médiums que se dizem mensageiros, não sei o que lá e tal, eu sou o escolhido, né, e tal. É ótimo isso para alimentar o ego das pessoas. Sim. Mas guia mesmo, guia, guardião mesmo, é firme, é rígido, né? Porque esses seres que são mais elevados, eles não são, eles já ultrapassaram essas humanicezinhas de ficar colocando a mãozinha na cabeça, de ser conivente. Não tem essa. Geralmente são seres muito mais isentos, mais até opacos, de certa maneira, né? Opacos no sentido de não ser entusiastas, né? Sabe? Nada disso. Assim, uhum. Papo, reto, assim, papo reto. Assim, eles são práticos, são extremamente práticos, assim. Não ficam enaltecendo, não ficam, né? Às vezes tem médiuns que, por exemplo, recebem canalizações, entre aspas, de seres extraterrenos, né? De pleiadianos e arcturianos. E aí você vai ler a canalização do cara, tem 4 páginas de coisa escrita, e chega no final do texto, você não lembra de nada que você leu antes, assim. Tipo, era só enaltecimento, só enaltecimento, só enaltecimento. Sim. Mas não disse nada. E não trouxe nenhuma solução para a vida, não trouxe nenhuma função prática. Você pode ter certeza que isso é mensagem de plasmador. Tem. Pode ter certeza que é mensagem de plasmador. Tipo assim, tá pegando essa galera, tá pegando esse pessoal, agora vamos deixar esse pessoal enaltecido nesse canto, sem se trabalhar, sem se desconstruir, sem descobrir os seus potenciais, que você descobre o seu potencial enquanto você está servindo, não Sim. enquanto você está se enaltecendo. Exatamente. Né? Então, são coisas muito perigosas. Assim. Muito perigoso. Sabe o que eu já vi, Gui?
Em uma casa espiritual que eu trabalhava, claramente, muitas vezes, e isso você percebe aonde? Na fala, na conversa e na mensagem que está sendo passada, justamente percebendo, entendendo o que essas entidades extrafísicas evoluídas têm para oferecer, né? Que é igual você falou, é muito diferente disso que a gente ainda vivencia nessa dimensão. E eu percebia, na verdade, assim, muitas vezes pessoas incorporadas, porque era uma casa universalista e que trabalhava com uma egrégora da Umbanda. Então tinha incorporação e tudo mais. E, assim, pessoas incorporadas de quiumba mesmo, sabe? E se passando por Exu de lei, se passando por guia ali e fazendo um estrago, sabe? Falando. Eu me lembro exatamente de uma situação em que tinha um guia falando, não, isso na minha frente, falando para uma pessoa que ela deveria seguir especificamente aquela religião, que ela não poderia frequentar nenhum outro lugar, que ali, que a verdade residia naquela sala. Aí eu fiquei olhando assim, pensando, meu Deus, quem tá aí? Porque não é quem tá falando que é. E a pessoa ouvindo. Então, isso, e falando isso, e assim, eu como médium que trabalhava, e isso, a chefe da maca. Então, eu como uma pessoa que estava ali, tipo, nunca fui chefe de maca, nem nada disso, eu não podia nem fazer uma interferência, porque existia uma hierarquia. Então, eu fiquei petrificada, olhando aquela pessoa que estava lá para ser atendida, que foi lá no intuito de ter uma melhora, porque é isso que as pessoas estão buscando, uma elevação de consciência, né? A partir do momento que a pessoa se desloca para ter um contato com a espiritualidade, é esse o objetivo. E a pessoa chega no lugar e vem um médium incorporado de uma entidade de luz e fala um negócio desse, entendeu? Isso para mim é quase um ataque contra o desenvolvimento daquela pessoa, porque ela sai dali mais amarrada do que ela entrou. Mentalmente é difícil isso, né? É importante entender também assim que discernimento a gente vai ganhando com o tempo. E não é porque o ser está desencarnado e é guia que também ele é iluminado. Né? Sim, também tem isso. Geralmente a gente se conecta com guias que estão num nível um pouco acima do nosso, ou no mesmo nível, só que ele tem a memória, porque ele está desencarnado, ele tem a memória de qual é a missão coletiva ali, a gente não tem essa memória. Né? Mas não está muito acima, não. Então, muitas vezes, a pessoa até tem, o ser até é o guia da pessoa. Acontece isso. Aí, numa casa que esse guia ele se apresenta para vários seres, é outra história. Não é uma coisa pessoal, né? A entidade ela pode ser o guia daquela pessoa, mas é uma entidade que está aprendendo. Né? Às vezes é um Exu que vem, mas é um Exu de nível 1. Virou Exu agora. Sabe nada. É plano, né? Moleque, é aluno, sabe? E já vem com vantagem e tal. Mas a própria hierarquia dele vai dar o supapo nele para o moleque, aprende aí, você está se excedendo da história. Sabe? Eu sou um cara que eu trabalho muito com desobsessão, até com exorcismo, sabe? E volta e meia eu pego seres de luz, seres que estão nas frequências mais altas, mas tem um ponto lá nessas frequências que ele é totalmente desequilibrado. Ele está majoritariamente na frequência alta. Tipo a gente. Mas ele é fanático religioso. E ele quer obrigar as pessoas a seguirem a religião a qual ele seguiu em vida. Uhum. Apesar das boas, entre aspas, boas intenções, ele não tem abertura, por exemplo, para aceitar uma diversidade espiritual. Então, ele acaba obsidiando, muitas vezes até possuindo os guiados, no sentido de fanatizar esses seres.
né? Então, Faz sentido. não existe obsessão só de seres que são majoritariamente desequilibrados. Existe obsessão de seres que são majoritariamente desequilibrados, majoritariamente negativados e majoritariamente positivados. Existe Sim. sim, existe muito. E é mais difícil de pegar isso, porque é fácil você reconhecer quando um ser está polarizado nas trevas e está te obsidiando. É fácil, é mole. Agora, reconhecer quando você está recebendo uma obsessão de um ser que é polarizado na luz, isso é muito mais difícil. E esse ser que é polarizado na luz, que geralmente vem com essa forma plasmática de enganação e enaltecimento dos médiums. Assim, né? Então a gente Sim, tem que ficar muito atento, porque na verdade o que é bem, o que trabalha para o bem, de uma maneira geral, para a evolução dos seres, não é o ser de trevas ou ser de luz, é o ser equilibrado. Se o ser está equilibrado na luz, ele está trabalhando para o bem. Se o ser está equilibrado nas trevas, ele está trabalhando para o bem numa outra frequência. Se o ser está desequilibrado nas trevas, ele está trabalhando para o mal. E se o ser está desequilibrado na luz, ele também está trabalhando para o mal. Isso é muito importante entender. são coisas muito interessantes, né, Gui? E essa visão é muito interessante, essa experiência e esse entendimento que você tem. E assim, ó, por exemplo, você consegue identificar em um atendimento quando você encontra esse tipo de espiritualidade, porque eu vejo isso como algo que energeticamente seria mais difícil de identificar. Porque tem esses seres mais densos, quando você entra em um lugar, você adentra um ambiente, ou ele aproxima, pelo menos quem tem um nível de sensibilidade um pouco maior. Quando existe uma aproximação, a ressonância dá para sentir na hora, né? E às Sim. vezes vem coisas que eu chamo às vezes até de coisas estranhas que a gente percebe ali e não dá para captar exatamente de onde aquilo está vindo, porque não tem uma frequência densa o suficiente para que, por exemplo, pelo menos eu identifique dentro do campo. E eu já identifiquei esse tipo de situação algumas vezes. Então, para mim, faz muito sentido isso que você acabou de colocar. Apesar de que, por exemplo, dentro dessa experiência que eu comentei, que aconteceu comigo, pegam pela vaidade. É muito difícil de acreditar, dentro de algumas situações, que sejam seres evoluídos, né? E são ataques extrafísicos, porque aquilo vai te gerar uma perturbação mental, possivelmente um desequilíbrio, e a perturbação mental vai desencadear um equilíbrio no campo vibracional que, consequentemente, vai trazer mais daquilo e vai ampliar o problema em uma proporção que, assim, se a pessoa não for cuidando, né, se não for administrando, por isso que o autoconhecimento e que o estudo, ele é tão válido nesse momento, porque você consegue identificar. Então, você consegue minar o problema antes que ele se instale. Você percebeu que tem alguma coisa ali que não tá legal, que não faz sentido, que não tá coerente. Já dá tempo da gente acudir, né? Da gente fazer algo para sair daquela ressonância e entrar em uma outra vibração para a gente se afastar dessas situações, né? Sim, eu consigo perceber assim, eu tenho algumas ferramentas, né? Mas eu acho também assim, cada médium, cada mago, ele vai receber casos que se encaixam nas ferramentas dele, né? Então, pode ser que essa minha percepção não seja válida para todo mundo, né? Mas é válida para mim. Assim. Quando eu pego, se você entender que a gente tem basicamente 4 frequências de inteligência, ou seja, 4 inteligências diferentes que a gente se conecta com as nossas realidades paralelas a partir dessas 4 inteligências, né? Que é a inteligência intuitiva, mediúnica e tal, a inteligência mental, a inteligência emocional e a inteligência vital, que é mais sensorial.
Se a gente parar para ver a partir de sutileza, a inteligência intuitiva é a mais sutil, depois vem a mental, depois vem a emocional e depois vem a vital, né? A vital é a mais densa, mais próxima do corpo físico. Tá? Eu percebo que a obsessão que ela vem de uma esfera mais densa, mais trevosa, é uma obsessão que ela se manifesta mais pela sensação vital, pela sensorialidade e pelo emocional, que são frequências mais densas. Sim. Né? São mais perceptíveis por aí. É claro que a obsessão ela pode vir no campo mental, mas ela é mais perceptível por esse viés. Então, pela densidade você sente, você fica baixo, a energia sendo descarregada, essas coisas todas. Agora, Né? a obsessão que vem de uma frequência super luminosa, ela tem essa tendência a ser mais mental. Então, eu percebo quando a pessoa está sendo obsidiada de uma frequência luminosa desequilibrada, quando a pessoa ela tem uma interpretação da espiritualidade em que, além do enaltecimento, em que ela desenvolve preconceito com outras linhagens, por exemplo, é mental, né? Que leva ela a se sentir a última cereja do bolo, é mental. O campo das ideias, as ideias que estão sendo colocadas na cabeça das pessoas. Uma elaboração errônea. Exatamente. Quando, por exemplo, a pessoa ela se acha desperta, mas esse despertar significa ela se isentar totalmente de todos os problemas né? Se colocar totalmente assim, agora que eu sou desperto, eu não tô nem aí para o pessoal que tá passando fome na esquina da minha casa. Né? Eu não tô nem aí pro que está acontecendo na natureza. Tipo, assim, você criar esse campo de elevação espiritual, essas crenças de que você, a partir do momento que você está desperto, entre aspas, você se isola das questões só sociais, ambientais, culturais, né? Você não está nem aí para o seu vizinho, né? Isso é fruto de obsessão. De obsessão. De obsessão. Olha que de coisa. Enganação, na verdade. Não é? Olha que coisa. Porque, gente, eu já passei por tantas experiências. É igual a gente comentou, para aprender coisas que eu precisava aprender, que eu tive uma experiência. Agora é interessante, né? Mas não teve graça nenhuma quando aconteceu. Olha que coisa, Gui. Exatamente isso que você falou. Não nesse aspecto de não me importar com as pessoas, mas sim nesse aspecto de querer me isentar de vivências mundanas, porque eu estava muito espiritualizada. E aí, o que aconteceu? Quando uma pessoa que tá aqui começa a se comportar dessa forma, só tem um caminho. Ela vai se ferrar. Ela vai ficar depressiva, chega um momento que ela vai ter uma crise. E isso tava acontecendo comigo, porque eu tava assim, eu não posso sair, eu não posso, sabe, tomar uma bebida, rir com os meus amigos, eu não posso me irritar, porque se eu ficar irritada, eu sou uma pessoa muito ruim, não espiritual. Era essa a vibe. E eu lembro, a famosa positividade tóxica, né? Eu era totalmente uma pessoa que vivenciava essa positividade tóxica. Tanto que agora que eu me encontrei, eu tenho um posicionamento completamente diferente, mas eu vivenciei isso. E o choque e isso já fazem alguns bons 4 ou 5 anos, mas o choque foi quando eu fui, né, falar com a entidade, fui até a casa espírita e fui falar com o Preto Velho. A entidade virou para mim, nossa, foi muito chocante, virou e falou assim: quem você está pensando que você é? Porque você vive na Terra e você está no auge da sua arrogância de pensar que você não tem que vivenciar mais as questões mundanas.
Aí eu falei, tá, mas o que que eu faço para melhorar? Sabe o que ele falou para mim? Sai, vai pra festa, vai pra balada, fala um monte de palavrão, porque você não adianta nada. Você tá vibrando várias insatisfações e você não fala. Então, assim, dá um jeito, minha filha. Eu fiquei... Não, foi o melhor tapa que eu já tomei. Porque depois Sim. disso, eu fiz uma introspecção e ressignifiquei todo esse comportamento que eu vinha tendo e, obviamente, que eu saí desse fluxo mental, mas esse fluxo mental estava sendo induzido, igual você falou, por alguma entidade, porque aí vira um direcionamento, né? Muitas vezes você entra nessa ressonância e o Divaldo fala uma coisa que eu acho muito, muito interessante, Divaldo Franco. Ele fala que nós somos os obsessores. Sim. Que nós... E é verdade, nós atraímos ali os espíritos, os ataques, né? Nós causamos, muitas vezes, em muitas ocasiões. Porque a gente fica desalinhado nesse plano denso que a gente está vivendo e acaba criando realmente essas situações e é atacado para poder aprender, né? Poder realinhar, né? Para poder realinhar e ressignificar, né? Exatamente. Inclusive, você falou aí, eu acho que é uma das coisas que é um dos maiores perigos que tem no campo da espiritualidade, essa noção de que eu preciso me desvincular da matéria. Mas você está vivendo experiência na matéria, né? Sim. A experiência, a gente não tem que se desvincular da matéria, tem que sair da questão mundana de jeito nenhum. A gente está aqui exatamente para divinizar a matéria, para reconhecer a divindade que existe na matéria, né? Olha que louco. A Terra, a consciência Terra, ela é uma consciência que está evoluindo há mais tempo do que os astrônomos identificam como a idade do Big Bang. Vamos pensar assim? Uma coisa muito mais antiga. A consciência. A Terra é uma consciência independente dos seres que aqui vivem. E a Terra se materializou. A Terra, ela é frequências espirituais, frequências astrais, frequências elementais, frequências encantadas. Tem um monte de dimensão aqui. Mas também tem a dimensão material. Então, assim, e a Terra é um ser tão divino, muito acima de todas as divindades que a gente cultua. No entanto, o nosso ego quer assim, negligenciar essa história e falar assim, não, só o que é sutil, espiritual, transcendental é divino. Vai ser orgulhoso assim na casa do, né? Casa do caralho, né? Do caralho, sem filtro nesse Instagram. Vai ser soberbo assim na casa do caralho. Porque aqui a gente fala caralho, porque a gente não vivencia positividade tóxica. Exatamente. A matéria tem uma coisa muito importante, que é, na matéria, a matéria tem uma função retardadora. Né? Quando você é desencarnado enquanto espírito, se você se negativo, você vai direto para uma esfera abismal. Se você é positivo, vai para uma esfera positiva. Você não consegue se segurar. Manifestação aqui é mais lento, né? É mais lento. E a gente consegue viver ter várias experiências, viver em várias dimensões, conectados a várias dimensões aqui numa única dimensão. Sim. Além disso, porque as coisas são mais lentas, a gente se torna parrudo. Porque a gente sabe que não é... Você precisa ter uma ideia. Por exemplo, vai realizar um projeto. Você tem a ideia. Mas você não materializa a ideia. Você constrói essa ideia. Isso precisa de tempo, de lapidação, de ênfase, de disciplina para a coisa se realizar. E essa construção faz com que o seu espírito se torne um espírito parrudão o suficiente para lá na frente, quando você for mais elevado, você assumir grandes responsabilidades de guiar outros seres, de sustentar projetos maiores, de ser guardião. Se você não passa por essa situação, se você não se empodera enquanto encarnado, da capacidade de realizar, de persistir, né? Se você quer só ficar pensando na carochinha, na transcendência, sim. Uhum. Você não passa de determinado nível de evolução. É simples assim, né? Então a gente precisa honrar os ataques, honrar os desafios,
né? Honrar a matéria e estar o mais presente possível aqui, nessa situação, né? Aproveitar a sua oportunidade, né? Todas as oportunidades de batalha, de fazer paz e por aí vai. Assim, todas as oportunidades. Hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa que trouxe o questionamento. Para você, qual é a sua visão sobre um estado nirvânico? O que é um estado nirvânico de consciência? E eu respondi, assim, trouxe a minha visão, que tem muito a ver com isso que você falou, que é um estado de consciência elevado. E o que significa isso? Um estado de desapego e, sobretudo, principalmente de aceitação da vida. Porque como espíritos, muitas vezes nós não aceitamos. Eu acho que é complicado porque a gente vem para essa escola, né, para passar, para fortalecer, para tudo isso acontecer, para a gente, né, vivenciar, ressignificar os processos, para que a gente saia dessa criança e dessa infantilidade que nós temos, porque nós somos, gente, extremamente infantis. Nós estamos no jardim de infância. Se aqui estamos encarnados, a gente é igual aquelas crianças. Às vezes eu fico pensando no meu mentor e eu fico assim, chocada, porque eu fico pensando assim, gente, sabe, tenta segurar um bêbado andando de bicicleta. Esses são os nossos mentores. Eles estão segurando um bêbado andando de bicicleta, entendeu? Quando não vigiando uma criança. Sabe aquela criança que vai enfiar a mão na tomada, que quer pegar meleca no chão e enfiar na boca? É exatamente essa situação que a gente está vivenciando aqui. E a gente tem que aceitar, né? A gente tem que ter a consciência disso. De parar de pensar, principalmente quem entra em contato com esses assuntos, com esse despertar da consciência, eu acho que é aonde a pessoa entende o quão infantil ela é. Não estou falando que a gente precisa se desmerecer, porque não é o caminho. A gente tem que, é exatamente isso, aceitar, abraçar o processo, respeitar o processo. Então, se eu sou uma criança, se eu preciso de muito amadurecimento espiritual, também não é odiando isso que eu vou conseguir caminhar, né, por essa estrada em direção a um lugar mais elevado. Então, assim, essa expansão da consciência e esse estado de nirvana, para mim, é justamente a gente ir cada vez mais tomando consciência disso, né? Dessa escola, desses aprendizados e aceitando, estudando, compreendendo cada dia um pouco mais sobre essas questões, né, Gui, que passam pela existência. E é muito interessante quando vem uma pessoa igual você, que tem muitas vivências e que tem condições, às vezes, de trazer uma visão diferente. Uma coisa que eu queria perguntar, na verdade, que eu tinha pensado em perguntar, é assim, ó, como mago, dentro desse trabalho e dessa egrégora que você trabalha, que são as egrégoras arcangélicas, né? Sim. Aí você explica um pouco para o pessoal melhor, para quem está acompanhando aqui. Mas como esses guias, esses mentores, e você também, lidam com esses espíritos que ainda estão em um nível de consciência, digamos, né? Obscuro, que praticam esses ataques muitas vezes direcionados, ganhando coisas de outras pessoas, e que a gente tem que socorrer vários indivíduos. E no meu caso, gente, eu preciso ser socorrida, tá? Vez ou outra aí eu já falo, gente,
vamos me dar um apoio aqui, porque mediunidade muito aberta, sensibilidade muito aberta, é muito aprendizado envolvido, né? É assim. Primeiro entender que a briga espiritual, o ataque, o impulso por obsessão, por sugar a energia do outro, essas coisas todas, né? O que é isso? Em última instância, é pirraça. É pirraça. Porque o ódio e a vontade de controlar o outro, a vontade de exercer qualquer tipo de influência negativa sobre o outro, é fruto de um orgulho que não permite que o ser identifique que toda desgraça que acontece na vida dele é responsabilidade dele. Então ele projeta a desgraça para fora. Né? Falta de autorresponsabilidade, né? A maldade, exatamente. A maldade manifesta falta de autorresponsabilidade. Então, geralmente, por exemplo, magos negros, essas coisas todas, são seres que são muito inteligentes mentalmente, sim, elaboram as coisas, mas são bestas emocionais. Porque não consegue elaborar a capacidade interna mesmo de falar, cara, fui eu que causei essa desgraça para mim. Fui eu que atraí, né? construí. Carentes. Né? Então, o ataque, ele é um vômito de dor. Né? É a mágoa que virou raiva, que virou vingança, que virou obsessão. Né? E, então, quando eu identifico um obsessor, eu identifico, na verdade, dois casos. Eu identifico quem está sendo obsidiado e quem, né, que precisa daquela lição, por isso está recebendo, precisa se fortalecer naquele lição que está recebendo, e o obsessor, ou o grupo, geralmente é grupo, são vários seres, nunca estou sozinho. Né? Uhum. É uma galera, geralmente. É uma galera. Exatamente. Então, o que eu faço? Primeiro, geralmente é isso, o formato é esse, medida drástica. Chega com o pé no peito, voadora, tapa na cara, pega os caras, coloca de castigo, imobiliza, paralisa, coloca no cantinho ali. Para. Criança, coloca de castigo. Criança. Pega quem está sendo obsidiado, trata essa pessoa no sentido de trazer consciência aonde que abriu as portas, né? Aí, no caso, sempre tem uma personalidadezinha que abre as portas, então trata a personalidade também, esse é outro assunto para outro momento, né? Enfim, tem todos esses detalhes, então empodera essa pessoa, volta para o castigo, aí pega o obsessorzinho aí, coloca na frente, o demoninho já está com cara, já está com demoninho não, porque demônio não é tão ruim assim, né? Mas o ser desequilibradozinho, o obsessorzinho, já está já tá mais tranquilinho, porque... já parou de berrar, né? Porque geralmente essa galera gosta de gritar, né? Adora. É por isso que, exatamente, gosta de gritar, gosta de chamar atenção. É de atenção, exatamente. São carentes, né? Mas o castigo faz com que eles saibam que, tipo, estão mexendo com quem não deve. Então, eles ficam caladinhos. Assim, primeiro fica, pô, você sabe quem eu sou, não sei o que lá. Aí depois... Fica assim, pô, o que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada com você. É sempre assim. Tipo, E aí, o que geralmente eu trabalho, assim, na maioria dos casos, claro que cada caso é único, mas na maioria dos casos depois que eu imobilizei e mostrei que o poder, né, que não é meu, é o poder dos arcanjos, dos seres que eu trabalho, né, não tenho essa soberba de falar que é o meu poder. Eu sou um representante, um canal dessa força maior, assim. Sim. E aí eu vou mergulhar fundo, penetrar fundo na raiva, no desequilíbrio desse ser, até achar a dor originária que causou esse negócio. Porque um espírito obsessor, que está há muito tempo numa esfera abismal, que foi se degradando na vingança, nessa vontade de possuir, a maioria das vezes esqueceu quem foi, esqueceu, ficou tão perdido nessa obsessão, nesse fanatismo. Está vibrando, né, longe do amor, né? Que esqueceu completamente que ele se tornou o que ele mais temia. Uhum. Né? Geralmente é isso, são pessoas magoadas, são pessoas abusadas que se tornam abusadores, são seres magoados que se tornam magoadores, são seres assassinados que se tornam assassinos.
Sim. Então eu vou mergulhando fundo e mostrando para esse ser, né, aonde que está a origem da história. Eu vou mostrando a história, como ele foi se degradando, se rebelando e não querendo olhar para a verdade, e foi se tornando aquilo que ele desejava. E aí, a partir daí, eu trabalho na cura do ser. Não é guerra. Sim. Então, assim, eu chego com o pé no peito com amor. Com amor. Em nome da evolução. Em nome do bem, em nome da evolução desse ser. Sim. Essa é a única maneira que há de você acabar com a guerra. Na verdade, entender que esses dois seres, o obsidiado e o obsessor, se encontraram porque os dois estão desequilibrados. Sim. E desse encontro pode ser alimentada uma nova guerra, pode ser esse ciclo vicioso que não para nunca mais, ou você pode estabelecer a paz ali, a consciência dos dois seres. Né? Uma vez eu estava muito me questionando muito sobre atender aí, peraí, determinadas pessoas. Um segundinho, a live ficará salva? Sim, gente, alguém pode me explicar como que eu faço para deixar a live salva aqui nos comentários aqui? Porque eu quero deixar salva e eu tenho que ver, porque eu acho que se passar de 1 hora, eu não sei se salva. Então, se alguém puder me dar um salve, deixando aqui no comentário, assim, só para a gente não perder esse vídeo. A gente... que horas que começou? Agora são 9h58. Então, por isso que eu tô falando. A gente tem que terminar com 1 hora, menos de 1 hora, pode ser 2 segundos menos de 1 hora, aí ele vai perguntar se você quer salvar. Aí eu fecho e ele pergunta se eu quero salvar. Exatamente. Aí ele vai ficar carregando um tempinho até salvar. Passou muito rápido, gente. Como assim? A gente já tá batendo esse papo tem 1 hora e a galera tá presa aqui e a gente vai ter que fazer outra live. Para continuar esse papo. É uma coisa que rende, né? Se vocês quiserem, eu posso abrir no meu, fecho o seu, aí salvo. Vai demorar um tempinho. Vai demorar aí uns 5 minutos para salvar. Certo. Aí abro no meu e te convido. E aí, galera, vocês querem? Vocês acompanham a gente? Eu acho que a galera já começou a sair. Tudo bem, não tem problema. Eu acho, Gui, que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode marcar uma outra live pra gente, porque a gente nem entrou no assunto da guerra que a gente estava querendo falar. A gente ia começar a falar dele agora. Eu acho que, primeiramente, eu quero agradecer a sua participação. Eu amei esse bate-papo, gente, muito rico, muito rico. E vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos agendar uma outra live, né, Gui? Sim, claro. Tô à disposição. Adoro conversar. Ah lá, a galera já tá falando, faz mais, adorei. Então, Gui, você está convidado para voltar sempre. E já fica a promessa, gente, já fiquem atentos que eu vou convidar o Gui para vir aqui de novo. E a gente vai continuar, vai dar sequência nesse papo incrível. Muito obrigada, Gui. Muito obrigado por vocês terem ficado e acompanhado. Gratidão por todo mundo que fez parte dessa egrégora de iluminação hoje, porque, né, sempre bom a gente trazer informações, a gente trazer vivências. E eu te agradeço muito, Gui. Eu amei esse bate-papo. Muito obrigada. Muito grato também pelo convite. Já, fechou. Então. Gente, eu vou dar tchau e boa noite para vocês. Dá um sorriso para eu colocar na thumb, para a gente parar. Boa. Fechando. Tchau, tchau, gente.